Você já parou para pensar que existe um país onde a própria gravidade funciona de forma diferente? Um lugar onde a polícia entrega prêmios, em vez de multas. Onde existe uma guerra oficial travada apenas com bebidas alcoólicas e onde o Papai Noel possui cidadania legal? Prepare-se porque hoje vamos revelar os segredos mais chocantes sobre uma nação que você pensava conhecer, mas que na verdade opera em uma realidade completamente paralela à nossa. Estes não são mitos ou lendas urbanas, são fatos cientificamente comprovados e documentados oficialmente que vão transformar completamente sua visão sobre este país extraordinário. O território que estamos prestes a desvendar esconde mistérios tão surreais que parecem ter saído de um filme de ficção científica. Enquanto você assiste este vídeo, existem lugares nesta nação onde seu sistema de posicionamento global vai apresentar falhas devido ao gelo milenar, onde existe uma instalação governamental ultra secreta para proteger o líquido mais valioso do país. E não, definitivamente, não é petróleo. Estamos falando de uma terra onde animais selvagens superam numericamente os habitantes de cidades inteiras, onde moedas são praticamente indestrutíveis, e onde a aplicação da lei funciona de uma maneira que está revolucionando departamentos policiais ao redor de todo o planeta. Hoje vamos mergulhar profundamente em 15 revelações absolutamente alucinantes que vão mudar para sempre a forma como você enxerga esta nação fascinante. Quando chegarmos ao final desta jornada, você compreenderá por que este país funciona em um nível de realidade completamente distinto de qualquer outro lugar na Terra. Mas antes de continuarmos, preciso fazer uma pergunta crucial. Você alguma vez se questionou como um território que se estende por quase 10 milhões de quilômetros quadrados acabou recebendo um nome que literalmente significa apenas uma pequena vila? Nossa história começa no ano de 1535, quando o aventureiro francês Jacques Cartier navegava pelas águas do majestoso rio São Lourenço. Guias nativos iroqueses tentavam orientá-lo em direção ao seu povoado, repetindo constantemente a palavra Kanata, que em seu idioma nativo simplesmente significava vila ou assentamento. Cartier, completamente convencido de que havia descoberto o nome oficial desta vastíssima terra inexplorada, começou a denominar todo o território como Canadá. Imagine se visitantes extraterrestres chegassem ao nosso planeta, perguntassem sobre a localização da cidade do Rio de Janeiro e decidissem chamar toda a terra de Rio de Janeiro. Foi exatamente isso que aconteceu neste caso fascinante. Se você está gostando dessas revelações incríveis e quer ver mais conteúdo surpreendente como este, preciso da sua ajuda agora mesmo. Clique no botão de curtir porque isso mostra ao algoritmo que este material vale a pena ser compartilhado com mais pessoas. E se você ainda não se inscreveu no canal, o que está esperando? Toque no sino de notificações para não perder nenhuma dessas descobertas extraordinárias que estamos apenas começando a revelar. Os nativos iroqueses estavam simplesmente fornecendo indicações básicas sobre sua vizinhança local. Mas sua palavra Kanata acabou se tornando a denominação oficial do segundo maior país do mundo. Este mal-entendido linguístico criou algo verdadeiramente extraordinário. O nome Canadá carrega em sua essência o conceito fundamental de comunidade, de pessoas se unindo, de pertencimento coletivo, sem ter a mínima ideia. Cartier havia escolhido uma denominação que capturaria perfeitamente o espírito nacional de união e acolhimento que definiria esta nação por séculos. Mas este acidente linguístico foi apenas o primeiro de uma longa série de eventos que mostrariam como este país tem uma tendência natural para desafiar toda a lógica convencional e superar expectativas. Falando em desafiar expectativas, vamos abordar algo verdadeiramente impressionante sobre recursos hídricos. Esta nação não possui simplesmente muitos lagos espalhados por seu território. Ela detém mais lagos do que todos os outros países da Terra combinados juntos. Mais de 3 milhões de formações lacustres espalhadas por toda sua extensão territorial, contendo aproximadamente 20% de toda a água doce disponível no planeta inteiro. Para colocar essa informação em uma perspectiva realmente impressionante, se alguém tentasse visitar um lago diferente a cada dia, seria necessário mais de 8.000 anos para conhecer todos eles. A Finlândia, mundialmente reconhecida por suas formações lacustres, possui cerca de 188.000 lagos. A vasta Rússia conta com aproximadamente 250.000. Este país olhou para esses números impressionantes e disse calmamente: observem meu xarope dourado. Estas formações aquáticas também não são pequenos corpos d'água insignificantes. O Lago Superior sozinho contém volume suficiente de água para submergir completamente todos os continentes. Da América do Norte à América do Sul, a uma profundidade de 30 centímetros.
o sistema completo dos Grandes Lagos, que esta nação compartilha com os Estados Unidos, contém 6 quatrilhões de galões de água pura. Isso representa um 6 seguido por 15 zeros impressionantes. Se uma pessoa bebesse um galão completo de água dos Grandes Lagos todos os dias sem exceção, essa quantidade duraria mais de 16 bilhões de anos consecutivos. Para comparação, nosso universo inteiro tem apenas cerca de 14 bilhões de anos de existência. Mas aqui é onde as situações se tornam verdadeiramente fascinantes sobre a relação desta nação com recursos naturais abundantes. Este território não está apenas assentado sobre vastas quantidades de água cristalina. Está literalmente posicionado sob a terceira maior reserva comprovada de petróleo de todo o planeta, detendo aproximadamente 170 bilhões de barris de petróleo recuperável através de tecnologias modernas. A maior parte dessa riqueza energética provém das areias petrolíferas localizadas na província de Alberta, uma região que sozinha contém mais petróleo bruto do que todo o país do Irã. Estamos discutindo sobre petróleo suficiente para abastecer completamente todos os Estados Unidos por mais de 20 anos consecutivos, mantendo as taxas atuais de consumo energético. Depois temos as florestas monumentais que cobrem este território. A floresta boreal sozinha se estende por 3,5 milhões de quilômetros quadrados de área contínua. Esta extensão florestal é maior do que todo o território da Índia. Diretamente os padrões climáticos de todo o hemisfério norte do planeta. Funciona como um sumidouro de carbono tão significativo que, se desaparecesse instantaneamente amanhã, as mudanças climáticas globais se acelerariam de forma absolutamente dramática e irreversível. As árvores desta floresta produzem oxigênio suficiente para centenas de milhões de pessoas respirarem confortavelmente. Mas esta nação deu uma olhada em toda essa riqueza natural impressionante e decidiu ficar realmente criativa com algo muito mais saboroso e surpreendente. Escondida na província de Quebec existe uma das instalações mais rigorosamente protegidas de toda a América do Norte. Não se trata de uma base militar estratégica. Não é uma instalação nuclear de alta segurança. É a Reserva Estratégica Global de Xarope de Bordo. E contém milhões de quilos de xarope dourado, que vale mais por quilo do que o petróleo bruto no mercado internacional. Isso definitivamente não é uma brincadeira ou exagero. A Federação dos Produtores de Xarope de Bordo de Quebec opera esta instalação exatamente como um banco central rigoroso, controlando completamente a oferta e determinando o preço do xarope de bordo em toda a América do Norte. O armazém gigantesco contém xarope suficiente para atender completamente a demanda global por vários anos consecutivos. Câmeras de segurança de alta tecnologia monitoram cada barril individualmente 24 horas por dia. Temperatura e umidade são controladas com precisão científica. Guardas armados patrulham o perímetro constantemente. M2012. Criminosos realizaram o que ficou mundialmente conhecido como o grande roubo de xarope de bordo, furtando mais de 3.000 toneladas de xarope no valor impressionante de 18 milhões de dólares. Foi tratado como um incidente grave de segurança nacional. A reserva estratégica de xarope existe porque esta nação produz 71% de todo o xarope de bordo mundial, e Quebec sozinha produz 91% do suprimento nacional. Isso concede a eles essencialmente um monopólio absoluto sobre um dos acompanhamentos matinais mais adorados em todo o planeta. Eles tratam este líquido dourado como ouro derretido, porque, economicamente falando, é exatamente isso que representa para a economia nacional. E se você imagina que essa é a situação mais peculiar sobre o gerenciamento de recursos desta nação, aguarde até descobrir sobre a cidade que é completamente dominada pelos predadores mais perigosos da natureza. Churchill, Manitoba, com uma população de exatos 899 habitantes humanos, recebe a visita de mais de 1.000 ursos polares gigantescos a cada período de outono. Permita-me repetir essa informação chocante. Existem mais ursos polares do que pessoas vivendo nesta cidade durante vários meses do ano. Estes definitivamente não são ursos dóceis e amigáveis da vizinhança. O único urso polar adulto pode pesar até 680 quilos de puro músculo e correr a velocidades impressionantes de 40 km por hora. São considerados oficialmente um dos predadores mais letais e perigosos de todo o planeta Terra. A cada outubro e novembro, os ursos polares se congregam massivamente em Churchill, aguardando pacientemente que a Baía de Hudson congele completamente para que possam retornar aos seus territórios naturais de caça. A cidade se adaptou de maneiras que soam como pura ficção científica futurística. Residentes deixam seus automóveis e residências completamente destrancados para que qualquer pessoa sendo perseguida por um urso possa encontrar abrigo seguro
imediatamente. A cidade opera oficialmente uma prisão exclusiva para ursos polares, formalmente denominada Instalação de Detenção de Ursos Polares, onde os ursos problemáticos são temporariamente mantidos antes de serem realocados para áreas mais seguras. O tradicional Halloween de doces ou travessuras exige obrigatoriamente acompanhantes adultos, portando armas de sinalização e spray anti-urso, para a proteção das crianças. Empresas locais inteligentemente transformaram esta invasão anual em uma próspera indústria turística. Churchill se promove mundialmente como a capital mundial do urso polar, atraindo milhares de turistas corajosos que viajam especificamente para observar essas criaturas magníficas e aterrorizantes de perto em segurança. Veículos especializados da tundra que se assemelham a ônibus blindados militares transportam os visitantes para a observação segura dos ursos em seu habitat natural selvagem. A ironia da situação é absolutamente perfeita. Uma cidade que poderia ser completamente evacuada devido à sua população de ursos. Predadores descobriu como coexistir pacificamente e ainda lucrar significativamente com essa situação única no mundo. Comentem abaixo qual dessas revelações mais chocou vocês até agora, porque ainda temos descobertas ainda mais surreais pela frente que vão deixar vocês completamente sem palavras. Mas falando em situações surreais, deixe-me contar sobre a guerra mais educada e civilizada de toda a história da humanidade. Por exatos 38 anos consecutivos, esta nação e a Dinamarca lutaram no que ficou mundialmente conhecido como a Guerra do Uísque sobre a Ilha Hans, uma pequena formação rochosa completamente desabitada, localizada no Oceano Ártico gelado. Esta batalha épica não foi travada com armamentos letais ou soldados combatentes. Foi conduzida exclusivamente com garrafas de bebidas alcoólicas e notas diplomáticas educadamente redigidas. O protocolo funcionava da seguinte maneira, fascinante. Oficiais militares viajavam periodicamente até a ilha remota, fincavam orgulhosamente uma bandeira nacional, deixavam uma garrafa de uísque local como presente e instalavam uma placa oficial declarando bem-vindos ao território nacional. Oficiais dinamarqueses chegavam posteriormente, removiam cuidadosamente a bandeira anterior, instalavam sua própria bandeira nacional, coletavam educadamente o uísque deixado, depositavam uma garrafa de Schnapps dinamarquês como retribuição e colocavam sua placa personalizada declarando bem-vindos à Dinamarca. Esta rotina diplomática continuou ininterruptamente por quase 4 décadas completas. Os militares de ambas as nações estavam oficialmente envolvidos nas operações. Ministros governamentais fizeram declarações públicas formais. Protestos diplomáticos foram apresentados através de canais oficiais. Advogados especializados em direito internacional foram consultados extensivamente. Tudo isso por causa de uma formação rochosa de apenas 1,3 km², sem qualquer valor estratégico aparente. A mídia internacional apelidou carinhosamente o conflito como a guerra mais amigável da história mundial. Mas ambos os governos levaram a disputa extremamente a sério, porque envolvia o estabelecimento crucial da soberania territorial na região ártica, onde as mudanças climáticas estão rapidamente abrindo novas rotas de navegação comercial e revelando recursos naturais anteriormente inacessíveis. Em 2022, ambas as nações finalmente assinaram um tratado de paz histórico que dividiu a Ilha Hans exatamente pela metade, criando oficialmente a mais nova fronteira internacional do planeta. A cerimônia de assinatura do tratado incluiu um brinde comemorativo com uísque nacional e schnapps dinamarquês. Ambos os países concordaram diplomaticamente em manter um armário de bebidas compartilhado permanentemente na ilha para futuras visitas diplomáticas cordiais. A Guerra do Uísque havia terminado oficialmente, mas criou uma tradição única que capturou perfeitamente a abordagem desta nação: as relações internacionais pacíficas. Esta história revela algo absolutamente crucial sobre a cultura nacional que a maioria das pessoas interpreta completamente de forma equivocada. Esta nação opera seguindo uma filosofia completamente revolucionária quando se trata de aplicação da lei e manutenção da ordem pública. E suas descobertas estão transformando fundamentalmente a forma como departamentos policiais ao redor do mundo inteiro pensam sobre prevenção efetiva do crime. Em vez de simplesmente distribuir multas punitivas e efetuar prisões, oficiais de segurança carregam algo absolutamente revolucionário em seus veículos de patrulhamento: multas positivas que recompensam bom comportamento. Estas não são citações por violar regulamentos legais. São recompensas oficiais por seguir corretamente as leis e demonstrar cidadania exemplar. Quando os policiais observam jovens praticando ações positivas, usando corretamente cintos de segurança, auxiliando outras pessoas, ou simplesmente demonstrando comportamento respeitoso exemplar,
Eles entregam citações especiais que podem ser trocadas por ingressos cinematográficos, refeições em restaurantes locais ou atrações turísticas da região. O programa começou como um experimento social limitado, mas os resultados foram tão dramaticamente positivos que se espalhou rapidamente por todo o território nacional. As taxas de criminalidade juvenil nas comunidades participantes despencaram, em porcentagens absolutamente significativas e mensuráveis. As atitudes dos adolescentes em relação às forças policiais melhoraram de forma cientificamente comprovada. As crianças começaram a buscar ativamente maneiras criativas de conquistar multas positivas, estabelecendo uma cultura social onde o comportamento exemplar se tornou socialmente recompensado e valorizado. O programa custa uma fração mínima dos métodos tradicionais de aplicação da lei e previne crimes antes que aconteçam em vez de apenas reagir depois que já ocorreram. Mas aqui está a parte verdadeiramente revolucionária desta abordagem inovadora. Os oficiais de segurança relatam que as multas positivas transformaram completamente sua própria perspectiva sobre o trabalho policial. Em vez de passar seus dias procurando constantemente por problemas e infrações, eles começaram a identificar ativamente soluções construtivas. Em vez de enxergar os jovens como ameaças potenciais à ordem pública, passaram a reconhecer como recursos valiosos. O sistema de multas positivas não apenas reduziu significativamente o crime, transformou fundamentalmente a relação entre a aplicação da lei e os cidadãos comuns. Agora imagine, se eu revelasse que uma cidade desta nação levou a construção comunitária tão a sério que construiu infraestrutura oficial de pouso para visitantes de outros planetas do universo. St. Paul, Alberta, com uma população de exatos 5.400 habitantes, construiu o primeiro local de pouso de objetos voadores não identificados oficialmente, reconhecido do mundo inteiro, em 1967. Isso definitivamente não é um truque publicitário barato ou instalação artística decorativa. É um projeto municipal completamente legítimo e funcional, completo com uma placa de bronze oficial que declara solenemente que a área sob o primeiro local de pouso de OVNIs do mundo foi designada internacionalmente pela cidade de São Paulo como um símbolo permanente de nossa fé inabalável de que a humanidade manterá o espaço exterior completamente livre de guerras e conflitos nacionais destrutivos, que as futuras viagens espaciais serão seguras para todos os seres intergalácticos, e todos os visitantes da Terra ou de qualquer outra origem são cordialmente bem-vindos a este território, e a cidade de St. Paul, o local de pouso funcional, permanece em uma plataforma elevada estrategicamente posicionada no centro exato da cidade. Inclui uma cápsula do tempo hermeticamente selada, que não será aberta até CM1, 2067, exatamente 100 anos após sua construção original. A cidade opera ativamente um museu dedicado a objetos voadores não identificados, e hospeda anualmente um festival temático que atrai visitantes curiosos de todos os continentes do planeta. Empresas locais abraçaram completamente o tema, com nomes comerciais e decorações inspirados em visitantes extraterrestres. O que torna essa situação ainda mais fascinante é que o local de pouso foi construído durante o auge absoluto da corrida espacial internacional, mas não tinha relação com competição nacional ou o orgulho patriótico. Era sobre boas-vindas universais e intenções genuinamente pacíficas. O Conselho Municipal decidiu democraticamente que, se visitantes extraterrestres algum dia chegassem ao planeta Terra, eles deveriam encontrar pelo menos um lugar que estivesse explicitamente preparado para recebê-los com hospitalidade genuína, em vez de hostilidade militar. Falando em hospitalidade cósmica oficial, esta nação fez outra declaração governamental que soa como algo extraído diretamente de um livro de histórias infantis, mas é uma política governamental completamente legítima e documentada. Em 2008, o governo nacional declarou oficialmente o Papai Noel um cidadão legal, com todos os direitos e responsabilidades. Isso definitivamente não foi uma manobra publicitária superficial. Envolveu documentos reais processados. Através do Departamento Oficial de Cidadania e Imigração, o Papai Noel recebeu um código postal único, que soletra UNO, Sistema Postal Nacional. A decisão foi baseada em um argumento legal cuidadosamente construído e fundamentado. A oficina operacional do Papai Noel está localizada no Polo Norte Geográfico, que se enquadra completamente nas reivindicações territoriais árticas desta nação. Ele tem operado seu negócio internacional do território nacional, por séculos consecutivos sem documentação de imigração adequada. A cerimônia oficial de cidadania foi conduzida com protocolo governamental completo, incluindo um juramento formal e certificado oficial,
autenticado. Isso significa legalmente que o Papai Noel pode votar nas eleições nacionais, solicitar um passaporte oficial e acessar o sistema de assistência médica universal. O código postal é completamente funcional no sistema postal. Crianças de todos os continentes podem enviar cartas endereçadas ao Papai Noel, Polo Norte, usando o código postal especial, e elas serão entregues a um centro especial de processamento postal onde milhares de voluntários respondem pessoalmente a cada carta recebida. O serviço postal processa mais de 1 milhão de cartas direcionadas ao Papai Noel, todos os anos em dezenas de idiomas diferentes. O programa emprega milhares de voluntários dedicados que garantem que cada criança receba uma resposta completamente personalizada. O governo considera isso um serviço público legítimo e importante, financiado através das operações postais regulares. Mas a relação desta nação com as leis da física se torna ainda mais estranha quando você descobre que partes específicas deste território literalmente possuem gravidade diferente do resto do planeta inteiro. Ao redor da Baía de Hudson, no norte gelado, a gravidade é mensuravelmente mais fraca do que a média global estabelecida. Se você pesa 90 quilos na maioria dos lugares da Terra, você pesaria aproximadamente 89,9 kg nesta região específica. Essa diferença pode parecer insignificante, mas é tão pronunciada que satélites precisam ser especificamente recalibrados para não se perderem completamente ao passar sobre esta área. A explicação científica para este fenômeno gravitacional nos transporta de volta à última era glacial devastadora. Geleiras monumentais, algumas com mais de 3 km de espessura absoluta, exerceram pressão colossal sobre esta região por milhares de anos consecutivos. Esse peso descomunal comprimiu literalmente a crosta terrestre, deslocando material rochoso massivo para outras regiões distantes. Com o derretimento gradual do gelo há aproximadamente 10 mil anos, a Terra começou a se elevar lentamente em um processo que continua atualmente a uma taxa de aproximadamente 1 centímetro por ano. Esta recuperação geológica contínua removeu massa significativa da região da Baía de Hudson, resultando em uma área com literalmente menos material terrestre sob os pés das pessoas. Menos massa significa menor atração gravitacional natural, um efeito tão pronunciado que influencia correntes oceânicas, padrões climáticos regionais e até as órbitas precisas dos satélites artificiais. Cientistas utilizam esta região como um laboratório natural, único para estudar física gravitacional e processos geológicos fundamentais. Se você está impressionado com essas revelações científicas incríveis, imagine descobrir como esta nação redefiniu completamente o que o mundo considera comida reconfortante tradicional. Quando um cidadão local pede um duplo-duplo, ele definitivamente não está se referindo a hambúrgueres ou jogadas esportivas, mas sim a um café, com 2 doses de creme e 2 porções de açúcar. Uma combinação tão culturalmente significativa que se tornou parte integral da identidade nacional. A rede de cafeterias Tim Hortons, que popularizou mundialmente este termo específico, serve anualmente mais de 5 bilhões de xícaras de café no território nacional, o que equivale matematicamente a aproximadamente 140 xícaras por cidadão por ano, incluindo bebês e pessoas que não consomem café regularmente. Mas o verdadeiro fenômeno cultural nacional é o Kraft Dinner, conhecido internacionalmente como macarrão com queijo processado. Os cidadãos consomem mais Kraft Dinner per capita do que qualquer outra nação do planeta inteiro, comendo-o 55% mais frequentemente do que os americanos vizinhos. Durante a recessão econômica da década de 1970, o Kraft Dinner se estabeleceu como um alimento básico fundamental nos lares nacionais, sendo considerado comida reconfortante em todos os níveis socioeconômicos da sociedade. O que torna isso culturalmente notável é que o Kraft Dinner se transformou em uma experiência cultural unificadora transcendental. Famílias ricas e pobres, comunidades urbanas e rurais, cidadãos de língua francesa e inglesa, compartilham esta memória alimentar comum e significativa. É servido regularmente em alojamentos estudantis universitários e salas de reuniões executivas corporativas. Celebridades nacionais frequentemente o mencionam em entrevistas como sua comida de conforto favorita da infância. A abordagem desta nação em relação à moeda nacional reflete essa mesma inovação prática que resolve problemas que outros países nem sabiam que possuíam. O dinheiro nacional é fabricado com plástico polímero avançado, tornando-o virtualmente indestrutível sob condições normais de uso. Volca Pode lovelou completamente, congelá-lo em temperaturas extremas, até mesmo processá-lo na máquina de lavar louça doméstica.
e ele emerge completamente funcional e utilizável. As cédulas são especificamente projetadas para sobreviver a tudo, desde expedições árticas rigorosas até a umidade tropical intensa. Incluem recursos de segurança holográficos que são praticamente impossíveis de falsificar e características táteis que auxiliam pessoas com deficiência visual a identificar diferentes denominações monetárias. As cédulas de polímero duram 2,5 vezes mais tempo do que as cédulas de papel tradicionais, economizando milhões de dólares anuais ao governo em custos de substituição e manutenção. São também ambientalmente responsáveis, produzindo 75% menos emissões de carbono durante o processo de fabricação, comparado às cédulas de papel convencionais. Quando finalmente se desgastam, após anos de uso intenso, podem ser completamente recicladas em outros produtos plásticos úteis. Deixem nos comentários qual dessas inovações vocês gostariam de ver implementada no Brasil, porque ainda temos revelações que vão mostrar como esta nação criou a maior atração turística coberta do mundo. West Edmonton Mall! Não é simplesmente um centro comercial convencional. É uma cidade completa sob um único teto gigantesco, contendo mais de 800 lojas especializadas. Mas isso não é o que o torna verdadeiramente extraordinário. Este complexo comercial abriga um parque de diversões completo, com montanhas-russes, emocionantes e brinquedos de carnaval. Um parque aquático tropical com piscinas de ondas artificiais e toboáguas monumentais, uma pista de patinação no gelo, olímpica, um campo de mini-golf elaborado, pistas de boliche profissionais, um aquário marinho, e uma réplica em tamanho real de um navio pirata histórico. O complexo cobre 5,3 milhões de pés quadrados de área construída, tornando-o maior do que muitas áreas centrais de cidades importantes. Emprega mais de 24 mil pessoas diariamente, tornando-o um dos maiores empregadores de um único local de todo o país. O parque de diversões interno inclui uma montanha-russa de loop triplo, que atinge velocidades superiores a 96 km por hora. O parque aquático apresenta a maior piscina de ondas artificiais interna do mundo e toboáguas mais altos do que muitos edifícios residenciais. O que torna o West Edmonton Mall culturalmente significativo é que representa perfeitamente a abordagem nacional ao clima extremo desafiador. Em vez de permitir que os invernos rigorosos limitassem as atividades recreativas, criaram um ambiente interno onde o lazer de verão está disponível ininterruptamente durante todo o ano. As famílias podem nadar confortavelmente, andar em montanhas russas emocionantes, fazer compras extensas, jantar elegantemente e assistir a filmes sem jamais sair do complexo. Mesmo quando as temperaturas externas atingem 40 graus negativos, finalmente, vamos discutir as contribuições mais duradouras desta nação para a cultura global, através da inovação esportiva revolucionária. O basquetebol foi inventado por um cidadão desta nação. O Dr. James Naismith criou o jogo em 1891, enquanto trabalhava em uma associação cristã de moços em Massachusetts, mas nasceu e foi educado em Ontário. Quando precisou de uma atividade de inverno interna para seus estudantes, pregou cestos de pêssego e uma sacada de ginásio e estabeleceu as regras fundamentais para o que se tornaria um dos esportes mais populares do planeta inteiro. Mas a verdadeira obsessão esportiva nacional é o hóquei no gelo, um jogo tão profundamente arraigado na identidade cultural que funciona praticamente como uma religião nacional. O esporte combina perfeitamente velocidade, habilidade técnica, estratégia mental e violência controlada, de uma forma que captura perfeitamente o espírito nacional de determinação e trabalho em equipe. O Hockey Night em Canadá está sendo transmitido ininterruptamente desde 1952, tornando-o um dos programas de televisão mais antigos da história mundial. O impacto cultural se estende muito além do entretenimento superficial. A terminologia do hóquei se infiltrou completamente na linguagem cotidiana nacional. As pessoas falam sobre conseguir um hat-trick no trabalho, executar manobras estratégicas em negociações importantes ou estar na caixa de penalidade. Quando enfrentam dificuldades pessoais, o esporte criou um vocabulário compartilhado que unifica o país através de diferenças linguísticas e culturais significativas. Então, o que todas essas revelações nos ensinam sobre esta nação extraordinária? Este país opera seguindo princípios que parecem impossíveis, até que você os testemunhe funcionando perfeitamente na prática. Eles descobriram como transformar desafios naturais extremos em vantagens competitivas lucrativas. Como fazer da aplicação da lei uma questão de construir relacionamentos positivos, em vez de apenas afirmar autoridade. E como manter a identidade cultural autêntica enquanto abraçam mudanças e inovações constantes. Esta nação prova definitivamente que um país pode ser simultaneamente prático e idealista, tecnologicamente avançado e ambientalmente consciente, globalmente influente,
e localmente focado. Eles criaram uma sociedade única onde policiais recompensam comportamento positivo, onde xarope dourado é tratado como recurso estratégico nacional, onde cidades constroem plataformas de pouso para visitantes alienígenas e onde o Papai Noel possui cidadania legal completa. Mais importante ainda, demonstraram que sempre existem abordagens, alternativas criativas para problemas que outros países simplesmente aceitam como insolúveis permanentemente. Se esta jornada através dos segredos incríveis desta nação abriu seus olhos para o quanto ainda não sabemos sobre o mundo ao nosso redor, e vocês desejam apoiar mais descobertas fascinantes como essas, considerem deixar um Super Thanks. Seu apoio financeiro permite que este canal pesquise profundamente, desenvolva roteiros detalhados e produza o tipo de conteúdo revelador, que traz essas descobertas incríveis à luz. Cada contribuição de Super Thanks nos ajuda a investigar mais territórios inexplorados e compartilhar revelações que transformam completamente a forma como vocês veem nosso mundo extraordinário. Este país não é apenas um vizinho distante. É a prova viva de que a realidade é infinitamente mais fascinante e surpreendente do que jamais ousamos imaginar em nossos sonhos mais criativos.